Muito bom dia, galerinha! E aí, como é que vocês estão, hein? Estou com muita saudade de vocês, estou com saudade da nossa rotina, estou com saudade, só não estou com saudade das conversas, tá, gente? Das conversas não. Tô pedindo assim a Deus que tudo isso passe logo, para que a gente possa voltar à nossa rotina, para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais, tá? Até lá, nós vamos seguindo aqui nos vídeos e nas videoconferências, tá? Então, nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro conteúdo, nós vamos falar do primeiro conteúdo da segunda unidade. E o tema deste conteúdo é bulimia e anorexia, tá? Eu vou falar o conceito para vocês, as causas, tratamento, tá? E puxando, claro, um ensejo para os benefícios que a atividade física tem para esses transtornos, tá? Bulimia e anorexia são transtornos alimentares, eles têm cura, têm tratamento, tá? E eu vou falar tudo com vocês, vou falar tudo detalhadamente nesta aula para vocês, tá certo? Começando com o conceito de bulimia, é o transtorno alimentar no qual uma pessoa oscila entre comer exageradamente com o sentimento de perda de controle sobre a alimentação. Ou seja, uma pessoa com a bulimia, ela come de forma exagerada, come, e depois ela se sente culpada. E aí ela tenta, da forma dela, melhorar esse aspecto, né? Ela tenta, da forma dela, fazer com que ela consiga colocar essa comida para fora, porque ela acha que colocando para fora, ela vai ficar com o corpo joia, e não é verdade. Vocês já aprenderam que para você ter um corpo joia, saudável, bonito, você precisa o quê? Praticar atividade física e uma boa alimentação, não é verdade? Então, isso é uma ilusão daquelas pessoas que têm bulimia, que sofrem desse transtorno, de achar que ao ingerir o alimento e colocá-lo para fora, colocá-lo para fora, esse ato vai fazer com que essa pessoa perca medidas, perca peso e fique com o corpo legal e saudável. Isso é um mito, isso não é verdade. Isso faz parte do transtorno alimentar da bulimia, tá? E esses episódios de vômito ou abusos de laxantes tentando impedir o ganho de peso, eles são utilizados por essas pessoas para conseguirem expelir para fora esse alimento, para colocar para fora esse alimento que foi ingerido. Geralmente pessoas com esse transtorno, elas consomem alimentos não saudáveis, elas gostam muito de alimentos que não são saudáveis, né, desses fast food, e em seguida elas se sentem culpadas e tentam colocar essa comida de alguma forma para fora. Como essas pessoas fazem com que esse alimento venha aí para fora? Colocando o dedo na boca, na garganta, forçando o vômito, ou até mesmo usando laxantes para evacuar, certo? Isso mesmo, para colocar para fora através das fezes. E como eu já disse, isso não é nenhum benefício, isso não vai trazer a saúde dessa pessoa de volta, isso não vai fazer essa pessoa perder as gordurinhas desejadas, isso não vai fazer essa pessoa ficar saudável nem bonita, tá? Porque você já ingeriu aquele alimento, você já ali adquiriu as gorduras daquele alimento, proteínas caso tenha, os carboidratos, as vitaminas caso tenham, e aquilo ali já foi pro seu organismo e não é evacuando, não é vomitando, né, colocando tudo para fora, que vai fazer com que você emagreça ou tenha esses alimentos aí expelidos de alguma forma. Eles não vão fazer com que você tenha uma boa beleza, né, uma beleza externa, um corpo escultural, ou até mesmo uma boa saúde fazendo isso. Só é possível ter uma qualidade de vida, uma boa saúde, e um corpo bonito através de alimentação, tá? Uma alimentação adequada e atividade física. Lembrando que a alimentação, ela não precisa ser restritiva. Você não pode comer nunca mais hambúrguer, pizza. Não é isso, tá, gente? Quando eu falo de uma boa alimentação, eu estou falando de uma reeducação alimentar, onde você irá ali aprender a se alimentar
e a quantidade necessária que o seu organismo precisa de nutrientes, de vitaminas, de proteínas, de carboidratos, tá certo? Então, quando você quiser comer um hambúrguer, ali você pode ingerir esse hambúrguer, porque não é o que você vai comer que vai definir a sua saúde, nem a sua beleza. O que vai definir é o exagero, tá, gente? Uma coisa é eu querer comer um hambúrguer no final de semana, e outra coisa é eu querer todos os dias comer um salgadinho, um Cheetos, uma pipoca, um biscoito, um hambúrguer ali de forma exagerada. Eu estarei exagerando se eu quiser comer essas coisas, né? Essas porcarias todos os dias. Ingerindo esse tipo de alimento todos os dias, eu vou fazer com que eu tenha um alto índice de gordura corporal. E isso vai fazer eu engordar, vai fazer eu ter uma pressão arterial alta, elevada, né? Vai fazer com que eu tenha um colesterol ruim. Então, vai fazer com que eu tenha gordura abdominal, que são as gorduras mais indesejáveis, né, pelas mulheres. Tanto na saúde como na estética, esse tipo de alimento todos os dias, eles não vão contribuir em nada. Então, uma reeducação alimentar está falando ali que você deve comer bem, pelo menos uma grande parte da semana. E caso você queira comer uma besteira, não precisa ser no domingo, mas você quer comer aquela besteira na segunda, beleza. Mas não coma aquela besteira na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, tá? Reeducação alimentar é isso, não é você ficar restrito a tudo que você gosta de comer. Se você gosta de comer uma acarajé, coma sua acarajé. Agora não faça disso uma rotina, entenderam? A bulimia, ela também é chamada como bulimia nervosa, tá? Ela ajuda, essa bulimia, ela é causada por um transtorno. Então, às vezes você tem assim algo psicológico, né? Aconteceu com você algo, acontece com você algumas coisas em sua casa, no seu dia a dia, e você acaba desenvolvendo esse transtorno psicológico que se transforma em bulimia nervosa, tá certo? Ele leva pessoas a estarem preocupadas com a aparência, principalmente com o corpo. Esse transtorno ele leva você a estar preocupado com a sua aparência, com o seu peso. Ai, eu ganhei um quilinho aqui. Ai, meu Deus do céu, me pesei, tô com mais 2 quilos. Ai, meu Deus do céu, mais 3 quilos. Então, isso acaba causando a você um estrago psicológico. E esse estrago psicológico, ele pode acabar desencadeando em um transtorno alimentar, que é a bulimia e anorexia. Há estudos que falam que a bulimia ela pode ser também hereditária. Então, se um parente seu teve, possa ser que você tenha. Não é obrigado você ter, não, tá? Então, se você tem um histórico familiar de bulimia ou anorexia, você só toma mais cuidado. Quando vê que ali o seu psicológico está a 1000, que você está preocupadíssima porque ganhou 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos. Ai, meu Deus do céu, o fim do mundo. Você deve se preocupar de maneira saudável. Ah, eu vou me exercitar, vou comer menos besteira. Isso é normal. Agora, ficar na paranoia de que você tem que perder a todo custo, perder a todo custo, perder a todo custo, isso pode acabar trazendo um transtorno para você psicológico e, consequentemente, um transtorno alimentar. Tá bom? Então, tenham cuidado nesse sentido. Imagina que nessa quarentena todo mundo engordou, né? Gente, até eu engordei. Vocês sabem que eu costumo falar muito dar exemplos da minha vida, né? Na sala de aula. E um dos exemplos, gente, é esse. Vocês acreditam que eu engordei? Engordei nessa quarentena porque eu não estou saindo de casa. Eu estou tentando me exercitar em casa, mas estou, assim, muito limitada, porque eu não gosto de me exercitar com o meu marido circulando, né? E quando ele não está, eu me sinto mais à vontade. Eu vou e faço ali as atividades físicas de forma, ó, joia. Mas quando ele tá, eu acabo fazendo só 20 minutinhos, 30 minutinhos. Sem contar que eu gosto muito de correr e de pedalar, como eu já disse pra vocês. E aí eu vou correr como? E pedalar como aqui dentro de casa? Não tem como. Então, assim, eu não... Como vocês já sabem, já comentei com vocês, sempre comento com os meus alunos que eu não sou fã da musculação. Apesar de fazer, sim, a musculação, porque ela é muito importante para o processo de resistência da musculatura e também do crescimento da musculatura, eu não gosto muito de fazer. Então, imagine eu em casa, sem o estímulo de outras companheiras, né, de outras pessoas, sem o estímulo do personal, eu acabo não tendo tanta, assim, vontade de fazer. Eu sei que eu engordei, comi bastante também, mas de 2 semanas pra cá eu tô me policiando mais, né? Quando eu disse quarentena, chega, comer e assistir, comer e assistir, comer e assistir. Aí eu, ai meu Deus do céu, tô comendo e assistindo demais, né? Então eu comecei a prestar atenção mais, tentar, né,
parar mais com essas manias e voltar à minha rotina. Consegui voltar mais à minha rotina após 2, 3 semanas, porém não é tão fácil como, não é a mesma coisa de como você está na rua. Como eu já disse, eu gosto muito de pedalar e caminhar e correr. Então, eu não consigo executar essas atividades, que são as minhas preferidas, em casa. A gente já falou sobre preferência de atividade física, né, em outras aulas, eu não sei se foi ano passado, 7º ano. Então, você consegue obter um maior resultado quando você faz algo que você gosta, uma atividade física que você gosta. Se essa atividade física que você gosta, você não consegue realizar, você deve sim migrar para outras atividades que possam proporcionar os mesmos benefícios. Mas aí fica mais complicado, né? Porém, não é impossível. Mas voltando aqui sobre os transtornos alimentares, tá? A bulimia e a anorexia, elas não são a mesma coisa, tá, gente? Elas têm algumas características que são parecidas, porém elas não são a mesma coisa. Elas diferem uma da outra. As pessoas com anorexia, elas podem abusar de dietas ou exercícios ou usar outros métodos para emagrecer. Na bulimia, a principal diferença e característica da bulimia, a principal diferença entre a bulimia e a anorexia é a característica do vômito. É o ato de causar o vômito. É uma característica bem típica e principal da bulimia, tá? A anorexia, ela não tem essa característica, tá? Os anoréxicos, eles têm mania de fazer muito exercício e não comer. Ao contrário das pessoas que têm bulimia. As pessoas que têm bulimia, elas comem e causam vômito, achando que aquilo ali vai resolver, e não vai. Já os anoréxicos, eles têm a mania, eles têm como característica o fato de não querer comer, justamente para não engordar, e também o excesso de atividade física, porque a atividade física, ela é importante, ela traz benefícios sim à saúde, mas se você fizer em excesso, elas terão um efeito contrário. Ao invés de dar benefícios a você, ela vai estar lhe causando ali a perda exagerada da musculatura e até mesmo a perca exagerada da gordura e até mesmo a perca da musculatura, até mesmo a gordura boa. Então, o excesso de exercício, ele não é bom, tá bom? O exercício, ele é bom, mas em excesso não é bom. Nada em excesso é bom, na verdade. Quando a gente... Frutas, elas fazem muito bem, mas quando você come uma fruta doce, por exemplo, você tem ali uma tendência a diabetes, a sua família tem a genética, na sua família tem pessoas que teve diabetes, então você carrega nos seus genes ali a tendência de ter também. Então, se você consome muitas frutas que são doces demais todos os dias, você pode sim desencadear. Isso não é uma via de regra, tá? Pode acontecer. Então, se você consome ali durante todo o dia goiaba ela é saudável? É. Goiaba é benéfica? É. Ela tem as suas vitaminas. Mas, se você consumir muita goiaba durante o dia, você vai ter o seu intestino preso. Porque das características da goiaba é que ela prende o intestino. Ela faz com que você... para as pessoas que estão aí com diarreia, ela ajuda nessa questão do prender. Então, se você tem o seu intestino funcionando perfeitamente bem, você come goiaba todos os dias, você vai ver que o seu intestino vai começar a mudar e você vai ter dificuldade de defecar. Então, todas as frutas, elas são saudáveis, Agora, se você consumir exagero, elas também não terão o seu efeito contrário, tá bom? As causas da bulimia. A causa exata da bulimia, ela ainda é desconhecida, porém, trata-se de um transtorno de alimentação. E esse transtorno, ele pode ser causado pelas formas psicológicas, né? Muitos fatores, eles são envolvidos e eles levam a essa ocorrência da bulimia. Um dos exemplos que influencia esse transtorno é a mídia. A mídia, as televisões, né? Me refiro à televisão, revistas, elas acabam impondo que a mulher, ela tem que ser magra, bonita, sem celulite, com curvas, que tem que ser perfeita. Mas
Isso acaba fazendo com que algumas mulheres que têm uma cabeça um pouco mais fraca acabem pegando para si como um corpo perfeito, que elas devem ter um corpo perfeito, que elas devem ter o corpo escultural como aquelas mulheres que aparecem ali na mídia, sendo que ninguém é perfeito. Quando você vê uma revista, uma atriz ali sem celulite, com as curvas perfeitas, existe muito Photoshop também. Então, às vezes, a mídia acaba enganando essas pessoas e acabam estimulando essas pessoas a serem alguém que elas não podem ser, que elas não precisam ser. E aí elas acabam desenvolvendo esse transtorno e psicológico, né? Acaba mexendo muito com o psicológico dessas pessoas, elas acabam adquirindo não, acabam ali adquirindo o transtorno alimentar, a bulimia, no caso da bulimia. O culto ao corpo magro e o desprezo às pessoas acima do peso pregado pela indústria de beleza e da moda aparentemente levam milhões de pessoas em todo o mundo a apresentar quadros de bulimia. Então, como eu já falei, muitas pessoas na mídia, revista, elas acabam pregando essa coisa de o corpo perfeito, que eu tenho que ser perfeita, que eu não posso ter traços de gordura, eu não posso ter aí umas bochechonas igual a minha. Aqui é de família, gente, aqui é de família. Então, essas pessoas, ao ver essas mídias, né, ao ver televisão, ao ver revista, elas acabam ali com a mente fraca, levando para si e acham que devem ter o mesmo corpo, a mesma escultura. Sendo que cada um tem uma estrutura, né, gente? Às vezes tem uma pessoa que ela é mais gordinha, tem pessoa que é mais magrinha, tem pessoas que são mais fortezinhas e não tem nenhum problema de saúde, porque se cuida, mas como ela já tem uma genética de ser um pouco mais forte, ela acaba se tornando uma pessoa mais forte, porém saudável, no caso de quem se alimenta bem e pratica atividade física. Então, não deixem ser influenciadas, meninas, pela mídia. A mídia é muito mentirosa. A mídia ela é manipuladora, tá? Tem muitas coisas que são verdades, mas também tem muita coisa que é mentira, tá certo? Dessa forma, a bulimia, ela é um transtorno, ela é um distúrbio de imagem no qual o paciente não consegue aceitar o seu corpo de forma como ele é, ou tem a impressão de que está acima do peso em níveis acima da realidade. Quando você fica muito... Você não. Quando a pessoa com transtorno, ela fica muito... Ela encasqueta na cabeça de que ali ela tá gorda, de que ali ela tá com gordura, de que ali ela está precisando emagrecer. Essa pessoa, ela não se vê no espelho como realmente ela é. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês de como uma pessoa com bulimia, com transtorno de bulimia e anorexia também, ela se vê no espelho quando na verdade ela não é aquela do espelho, tá? Aqui, gente, olha. Aqui é o espelho. Aqui é o espelho. Aqui é a pessoa, é o espelho, é como ela se vê, tá vendo? Ela se vê assim, gordinha, mais fortinha. Gordinha não, mais fortinha. Mas na verdade ela é assim. Magérrima, tá vendo? Magérrima. Então, os anoréxicos e as pessoas com bulimia, elas tendem a ver no espelho uma coisa que não é, tá bom? Esse fato de as mídias estarem passando, né, para as pessoas que as pessoas devem ter um padrão de beleza, que devem ser magras, devem ter corpo escultural e tal. Isso acaba provocando ansiedade nessas pessoas. E essa ansiedade faz com que essas pessoas, no caso da bulimia, comam muito. Ansiedade, o fato de você estar ansioso faz com que você queira comer a todo instante. Então, é o que acontece com essas pessoas. Elas comem, diversas vezes. São besteira, fast food, biscoito, lanches, né? E esses lanches fazem com que essas pessoas engordem, sim, mas se enxerguem no espelho como se não estivessem mais gordinhas, e sim magras. Se enxerguem no espelho como se elas estivessem, na verdade, gordas, mas elas são magras, tá? Então, a pessoa ali, ela tá saudável, ou ela tá ali magra, na verdade, porque magreza não é sinônimo de saúde, ela tá ali magra, porém,
ela está tão magra, no espelho ela se enxerga uma pessoa que está com gordura, que está mais gordinha, mais cheia. E, na verdade, isso é um transtorno alimentar. As pessoas até falam, né? Eu conheço um caso que as pessoas falavam assim, nossa, como você tá magra. E ela, oxe, magra, precisa emagrecer mais. Mas na verdade a pessoa não tinha mais pra onde emagrecer, estava magra mesmo. Não é aquela magra saudável, tá, gente? Como a gente conhece muitas magrinhas que são saudáveis. São magrinhas mesmo, a ponto de não ter musculatura alguma, de tá mostrando todos os ossos, inclusive os ossos da costela, inclusive a escápula, né? O osso das costas. E mostrando real mesmo como é esse osso, de tão magra que a pessoa é, mas ela não se enxerga assim. Ao se olhar no espelho, ela se vê uma pessoa mais forte, mais gordinha, sendo que ela não está dessa maneira, ela está muito magra. Fatores de risco: há fatores genéticos, psicológicos, traumáticos, familiares, sociais e culturais e podem contribuir para o desenvolvimento da bulimia. Então, muitas vezes tem pessoas que não têm estrutura emocional, que quando tem em sua casa um grau assim de briga muito grande, né? Tem famílias que brigam, que discutem muito. Essas pessoas, elas podem também ter aí o desenvolvimento da bulimia através de casos familiares, através de discussões, através de muita briga, através mesmo da mídia, como eu falei, ou através de pressão psicológica. Quando você é muito pressionado constantemente, você acaba desenvolvendo esse transtorno. Mas, como eu já falei, não é via de regra, tá, gente? Isso não é uma regra, isso pode acontecer. Então, você vê que isso está acontecendo com você, você vê que alguém está comentando que você está magrinha, porém você está se achando gorda, você aí já busca um psicólogo, tá? Que o psicólogo ele vai ajudar nesse sentido de ver quem você realmente é, de uma forma que realmente você é, e não como você se olha no espelho, como você se vê no espelho, tá certo? A bulimia, ela está a bulimia ela é mais frequente nas mulheres do que nos homens, tá, gente? Estudos mostram que ter um parente com bulimia pode favorecer o desenvolvimento da doença. Como eu já falei, pode ser um fator genético. Pode ser que o seu tio já teve, sua tia já teve e você venha ter. Mas isso não é via de regra. Nos estudos também não mostram, tá? Porque as mulheres, elas tendem a ter mais bulimia do que homens. Mas nenhum estudo mostra que a probabilidade de mulheres terem mais bulimia do que homens é por conta da estética, né? Que a mulher, ela tende a se preocupar mais com o corpo do que com o homem, do que os homens. E também as mulheres, elas tendem também a se espelhar em outras mulheres. Por isso que as mulheres tendem a ter mais bulimia. Por conta que as mulheres veem as modelos, né, na televisão, capa de revista, veem elas magras, todas lindas, e você quer também ser igual. Então isso acaba causando mais transtornos alimentares nas mulheres do que nos homens. Os homens não ligam muito, não. Os homens, eles são felizes com o que eles têm, o que eles são. Podem ser gordos como for, eles se sentem, a maioria se sentem bem, não se sentem feios. Mas já a mulher, qualquer coisinha, né? Ai, meu Deus do céu, meu cabelo. Ai, meu Deus do céu, a bochecha cresceu. Eu mesmo esse mês achei que minhas bochechas cresceram. Ai, meu Deus do céu, as bochechas cresceram. Aí, mas não é nada que vai causar transtorno, já, gente. Sou muito bem resolvida psicologicamente, graças a Deus. Mas a gente tem muito isso, de se preocupar com a aparência, né? Ai, meu Deus, uma gordurinha aqui. Ai, meu Deus, aquele short que não tá cabendo, tá apertado. Mas como é que você pode correr atrás do prejuízo? Você pode ir se exercitando, fazendo atividade física e se alimentando bem, tá, gente? Gente, nessa quarentena também eu falei pra vocês que eu tava tendo dificuldade de fazer a musculação em casa, mas eu optei por fazer a dança, tá? Coloca a dança lá no YouTube que eu gosto e começo a dançar aqui de todo jeito. O que pega mais pra mim com relação à dança, que eu não posso dançar muito, é porque eu moro no segundo andar. Então, quando eu pulo, atrapalha quem tá embaixo. Por isso que é uma coisa que eu gosto muito também de dançar, porém eu não posso fazer muito por conta do vizinho de baixo. Eu não posso fazer com movimentos muito bruscos, porque eu posso atrapalhar o meu vizinho de baixo. Mas vocês que moram em casa, aproveitem, botem lá uma música no YouTube, se exercitem, dancem bastante, que dessa forma vocês estarão se exercitando, tá? Lembrem que são no mínimo 30 minutinhos, tá bom? De forma consecutiva, pra ver a perca de calorias, tá bom? Gente, olha, eu vou falei agora sobre bulimia pra vocês. Na próxima eu falarei sobre anorexia, tá bom? Porque não vai dar tempo de falar no vídeo de hoje.
Na nossa próxima aula, provavelmente a nossa videoconferência, eu falo sobre anorexia com vocês. Fechado? Tenham um bom dia, um cheiro grande. Tchau, tchau.